Um milionário decide contratar uma nova empregada para sua mansão. A empregada, uma jovem simples e sem grandes ambições, achava que nunca mais veria seu nome associado a algo grandioso. Mas numa noite, algo a levou a entrar no quarto do milionário, e o que ela viu a deixou em choque. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Luísa Mendonça encarava a imponente mansão que se erguia contra o céu escurecido, seu currículo apertado firmemente em suas mãos trêmulas. A Fazenda Jacarandá era a residência mais exclusiva em Águas Claras, Minas Gerais, uma esplêndida obra-prima colonial estendida sobre uma colina que dominava a pacata cidade abaixo. Ela só tinha se candidatado à vaga de governanta por insistência de sua irmã Mariana. Eles nem vão olhar para minha inscrição, Luísa havia protestado, sem experiência formal, sem referências de famílias ricas, mas sua irmã tinha sido implacável, e Luísa finalmente cedeu, mesmo que apenas para silenciar a insistência de Mariana. No entanto, ali estava ela, tendo recebido uma ligação apenas 24 horas após enviar sua inscrição. A voz ao telefone tinha sido nítida e eficiente. Senhora Viana, a governanta-chefe, instruindo-a a comparecer a uma entrevista na manhã seguinte. Luísa alisou seu simples vestido azul marinho e respirou fundo antes de tocar a campainha. O som ecoou lá dentro, e momentos depois a enorme porta de madeira de jacarandá se abriu, revelando uma mulher alta e austera, com cabelos grisalhos presos em um coque severo. Senhorita Mendonça? Presumo? Os olhos da mulher, um azul penetrante que parecia olhar através de Luísa em vez de para ela, a examinaram com precisão clínica. Sim, senhora. Estou aqui para a vaga de governanta. De fato, sou a senhora Viana. Siga-me. O interior da fazenda. Jacarandá era ainda mais impressionante que seu exterior. Pisos de madeira reluzentes, entalhes intrincados, lustres de cristal que projetavam arco-íris pelas paredes. Mas enquanto Luísa seguia a senhora Viana pelos corredores sinuosos, ela notou algo estranho. Muitas portas estavam trancadas, com pequenos teclados eletrônicos brilhando ao lado delas. O senhor Cardoso valoriza sua privacidade, a senhora Viana explicou, notando o olhar vagante de Luísa. Certas áreas da casa são estritamente proibidas para os funcionários. Elas chegaram a um escritório pequeno, mas elegantemente mobiliado, onde a senhora Viana gesticulou para Luísa se sentar. A entrevista foi breve e estranhamente perfunctória. A senhora Viana fez poucas perguntas sobre sua experiência e qualificações, concentrando-se em vez disso em se Luísa estava confortável com horários incomuns e requisitos estritos de confidencialidade. O senhor Cardoso é um homem muito reservado, a senhora Viana repetiu, seus olhos nunca deixando o rosto de Luísa. Ele raramente deixa o andar superior. Você provavelmente nunca o verá, e é precisamente assim que ele prefere. Ao final da entrevista, Luísa estava certa de que não havia causado boa impressão. Ela ficou atônita quando a senhora Viana se levantou e disse: "Você começa amanhã, 6 da manhã em ponto." Eu consegui o emprego?" Luísa gaguejou. Algo passou pelo rosto da senhora Viana, não exatamente um sorriso, mas um apertar de lábios que sugeria satisfação. "Sim, senhorita Mendonça. Você é exatamente o que estávamos procurando." Na manhã seguinte, Luísa chegou precisamente às 6, sua mente correndo com perguntas. Por que a contrataram tão rapidamente? Por que a senhora Viana parecia tão certa de que ela era certa para o cargo? Mas a necessidade silenciou suas dúvidas. As contas médicas de seu pai estavam se acumulando. A pequena casa que compartilhavam estava em perigo de execução hipotecária, e o salário oferecido pela Fazenda Jacarandá era generoso além de suas mais selvagens expectativas. A senhora Viana a apresentou ao resto da pequena equipe. Tomás, o mordomo idoso com olhos reumáticos e mãos trêmulas. Marta, a cozinheira de rosto redondo que ofereceu a Luísa um sorriso hesitante. E Jaime, o jardineiro cujo rosto desgastado permaneceu impassível. Nenhum parecia particularmente interessado em se envolver com ela, respondendo às suas tentativas, amigáveis com monossílabos e olhares fugidios. "Por que todos parecem tão tensos?"
Luísa sussurrou para Marta quando tiveram um momento a sós na cozinha. Os olhos da cozinheira se arregalaram em alarme. Nós não falamos sobre assuntos pessoais aqui, ela gaguejou. É uma das regras dele. Do Sr. Cardoso? Marta assentiu, seu olhar nervosamente voltando-se para a porta da cozinha. Tenha cuidado com o que pergunta por aqui, menina. A curiosidade não é bem-vinda na fazenda Jacarandá. Apesar do aviso, Luísa não pôde deixar de notar a estranha dinâmica da casa. Membros da equipe às vezes desapareciam por horas, emergindo de salas trancadas com expressões tensas. 2 vezes por semana, um homem de terno caro chegava carregando uma pasta trancada, dirigindo-se diretamente aos andares superiores, sem reconhecer nenhum dos funcionários. E então havia a música, melodias assombrosas de piano que flutuavam pela casa à tarde da noite, embora Luísa nunca visse quem as tocava. Em sua terceira noite, enquanto polia a prataria na sala de jantar, Luísa ouviu a Sra. Viana falando em tons abafados com alguém na sala adjacente. Ela está se adaptando. Como esperado, a Sra. Viana estava dizendo. A semelhança é desconcertante. Ela fez perguntas? Uma voz masculina respondeu. Culta, com um leve sotaque que Luísa não conseguiu identificar. Ainda não, mas ela observa. Repara. Mantenha-a longe da ala leste. E o terceiro andar é absolutamente proibido. Deixe isso claro. Claro, senhor. O senhor quer vê-la? Um longo silêncio seguiu. Ainda não. Não estou pronto. Na manhã seguinte, a senhora Viana chamou Luísa ao seu escritório. Preciso enfatizar. As regras da casa, senhorita Mendonça. Ela disse, sua voz mais fria que o habitual. Nenhum membro da equipe tem permissão para ir ao terceiro andar sem permissão explícita. Nunca. A violação desta regra resultará em demissão imediata. Estou sendo clara? Sim, senhora Viana. Luísa respondeu, ardendo de curiosidade sobre o que havia no andar proibido. Com o passar dos dias, Luísa se estabeleceu em uma rotina, mas a estranheza da fazenda Jacarandá apenas se intensificou. Ela se viu designada para limpar as mesmas salas repetidamente, enquanto outras permaneciam proibidas. Uma vez, ela descobriu uma fotografia escondida atrás de um painel solto na biblioteca, uma mulher com características marcantes tão similares às suas que ela ofegou em voz alta. Quando mostrou a Tomás, o velho mordomo empalideceu e arrancou-a de suas mãos. Onde você encontrou isso? Ele exigiu, seu tremor habitual substituído por uma intensidade urgente. Atrás do painel na biblioteca. Quem é ela? Ela se parece tanto com... Esqueça que viu isso. Tomás interrompeu, sua voz baixando para um sussurro. Pelo seu próprio bem, senhorita Mendonça. Naquela noite, Luísa sonhou com corredores que nunca tinha visto, com salas atrás de portas trancadas e com uma mulher correndo pela mansão em terror. Seu rosto, o rosto de Luísa, contorcido em medo. Ela acordou sobressaltada ao encontrar a senhora Viana, parada em sua porta, observando-a com aqueles olhos azuis penetrantes. Está tudo bem, senhorita Mendonça? A governanta perguntou, sua voz anormalmente calma. Você estava gritando em seu sono. Estou bem, Luísa mentiu, puxando seu cobertor para cima. Só um pesadelo. A senhora Viana assentiu lentamente. Sonhos podem ser reveladores. Às vezes, eles nos mostram verdades que não estamos prontos para enfrentar. Ela virou-se para sair, então pausou. O Sr. Cardoso perguntou sobre você. Talvez vocês se encontrem em breve. Depois que a senhora Viana saiu, Luísa permaneceu acordada, olhando para o teto. Algo estava profundamente errado na fazenda Jacarandá. As salas trancadas, os comportamentos estranhos. A mulher na fotografia que poderia ter sido sua gêmea. Dora percebe ten kindskonse umang de mo irede destinkerste unimji. Pindaku antais dio instrument lego si envidosinhex. Sem pensar, ela pegou uma lanterna e correu em direção ao som. Apenas quando alcançou a base das escadas que levavam ao terceiro andar,
se lembrou do aviso da senhora Viana. Os latidos continuaram, agora intercalados com choramingos. Algo estava errado. Com o coração acelerado, Luísa tomou sua decisão. Ela subiu as escadas. O terceiro andar estava envolto em escuridão, mas sua lanterna revelou um longo corredor com várias portas, todas fechadas, exceto uma no final, que estava entreaberta. O choramingo do cachorro ficou mais alto enquanto ela se aproximava. Empurrando a porta para abri-la mais, Luísa entrou e congelou. O cômodo era imenso, suas paredes cobertas de fotografias, dezenas, talvez centenas delas, e em cada uma estava a mesma mulher. A mulher da fotografia escondida, a mulher com o rosto de Luísa. No centro do cômodo estava uma figura alta, de costas para ela, silhuetada contra os relâmpagos que iluminavam as janelas. Aos seus pés, um labrador dourado se encolhia, sua pata presa no que parecia ser uma caixa metálica caída. Olá? A voz de Luísa era quase inaudível sobre a tempestade. A figura virou-se lentamente, e pela primeira vez, Luísa se viu cara a cara com o dono da fazenda Jacarandá. Ricardo Cardoso era mais jovem do que ela havia esperado, talvez no início dos 40, com cabelos escuros marcados por fios, prematuramente prateados, e intensos olhos verdes que se arregalaram em reconhecimento ao pousarem sobre ela. Mas não foi choque que se registrou em seu rosto ao olhar para ela. Foi reconhecimento. Reconhecimento profundo, comovente, como se ele estivesse esperando por ela o tempo todo. Você não deveria estar aqui, ele disse, sua voz a mesma voz culta que ela tinha ouvido com a senhora Viana. Mas talvez seja a hora de nos conhecermos, Luísa. A maneira como ele disse seu nome, como uma palavra preciosa que ele estivera guardando, enviou um arrepio pela sua espinha. Ele a conhecia. De alguma forma, de alguma maneira impossível, este homem a conhecia. E enquanto o relâmpago iluminava o quarto mais uma vez, Luísa viu o que havia perdido antes. Em uma pequena mesa ao lado dele, estava um diário aberto, e ao lado, um medalhão contendo um retrato em miniatura da mulher das fotografias. A mulher que poderia ter sido o reflexo de Luísa. Quem? Ela? Luísa sussurrou, embora alguma parte dela já temesse a resposta. Os lábios de Ricardo Cardoso curvaram-se em um sorriso triste. Seu nome era Eliana, Eliana Mendonça, e ela deveria estar perdida para sempre, até você chegar. Os dias seguintes ao encontro de Luísa com Ricardo Cardoso se desenrolaram como um sonho febril. Ela esperava ser demitida por quebrar a regra cardinal da fazenda Jacarandá, mas em vez disso, tudo mudou. O comportamento da senhora Viana em relação a ela transformou-se de distanciamento frio para algo parecido com supervisão vigilante, seus olhos azuis acompanhando cada movimento de Luísa pela mansão. O Sr. Cardoso deseja vê-la na biblioteca esta tarde. A senhora Viana anunciou no café da manhã, 3 dias após a tempestade. Os outros funcionários trocaram olhares significativos, uma conversa silenciosa que Luísa não conseguia decifrar. Há algo errado? Luísa perguntou. Tomás limpou a garganta. O Sr. Cardoso raramente solicita a companhia de membros da equipe. Ele não convocou ninguém para a biblioteca desde... Marta começou, então parou abruptamente quando a senhora Viana lhe lançou um olhar de advertência. Desde Eliana, a senhora Viana completou sua voz tensa. Isso é tudo, Marta. Às 2 horas exatas, Luísa estava em frente às portas da biblioteca, seu coração martelando contra as costelas. Ela havia trocado seu uniforme de trabalho por um simples vestido azul, a cor que Ricardo Cardoso havia mencionado que preferia durante seu breve encontro no 3º andar. Ela bateu suavemente. Entre, chamou a voz agora familiar. A biblioteca era magnífica. 2 andares de volumes encadernados em couro, escadas rolantes para alcançar as prateleiras mais altas e grandes janelas em arco com vista para os jardins impecavelmente mantidos. Ricardo Cardoso estava de costas para ela, contemplando a folhagem de outono. — Você lê muito, Luísa? Ele perguntou sem se virar. — Sempre que posso, ela respondeu.
Meu pai ensinava literatura na faculdade comunitária antes de adoecer. Agora ele se virou, estudando-a com aqueles olhos verdes penetrantes. Que tipo de literatura? Clássicos brasileiros, principalmente. Machado de Assis, Clarice Lispector, Graciliano Ramos. Clarice, ele repetiu, um sorriso tocando seus lábios. Eliana adorava Clarice Lispector. O nome pairou no ar entre eles, carregado de perguntas não ditas. Luísa reuniu sua coragem. Senhor Cardoso, quem era Eliana Mendonça? E por que ela se parece exatamente comigo? Em vez de responder, ele caminhou até uma poltrona de couro e gesticulou para que ela se sentasse na companheira. Quando ambos estavam sentados, ele se inclinou para a frente, seu olhar nunca deixando o rosto dela. Conte-me sobre sua infância, Luísa, suas primeiras lembranças. A pergunta a pegou desprevenida. Eu cresci em São Paulo com meu pai e minha irmã. Minha mãe partiu quando eu tinha 3 anos. Não me lembro dela. Nenhuma outra família, tias, tios, primos. Apenas a irmã do meu pai, tia Sara. Ela mora no Rio Grande do Sul. Não somos próximas. Ricardo assentiu, como se confirmasse algo para si mesmo. E quanto ao seu nascimento? Seu pai já compartilhou detalhes sobre o dia em que você nasceu? Luísa mexeu-se desconfortavelmente. Na verdade, não. Não é algo que discutimos. Senhor Cardoso, não entendo o que isso tem a ver com... Tudo, ele interrompeu, sua voz subitamente intensa. Tem tudo a ver com o motivo de você estar aqui. Ele levantou-se abruptamente, indo até uma estante e puxando uma pequena alavanca escondida atrás de uma fileira de primeiras edições. Um painel deslizou, revelando um cofre de parede. Ricardo digitou uma combinação e retirou um diário de couro gasto. Eliana Mendonça veio trabalhar na fazenda Jacarandá 5 anos atrás, ele disse, voltando ao seu assento. Como você, ela não tinha experiência formal como funcionária doméstica. Como você, ela tinha uma qualidade marcante que ia além da mera beleza. Uma inteligência, uma presença. E como você, ela foi contratada imediatamente. Ele entregou a ela o diário. Estes são seus escritos do tempo que passou aqui. Luísa abriu o diário com dedos trêmulos. A caligrafia era fluida, elegante e estranhamente similar à sua própria. A primeira entrada estava datada de 15 de junho, 5 anos antes. Eu não deveria estar aqui. Tudo sobre este lugar parece errado, mas simultaneamente familiar, como se eu já tivesse andado por estes corredores antes em outra vida. O Sr. Cardoso me observa com tal intensidade, não luxuriosa, mas investigativa, como se estivesse tentando encontrar outra pessoa por trás dos meus olhos. A senhora Viana claramente me despreza, embora tente esconder isso sob profissionalismo. O que estou perdendo? Que jogo está sendo jogado aqui? Luísa olhou para cima, sua boca seca. Ela sentiu também que algo não estava certo. Ricardo assentiu. Continue lendo. Ela folheou as entradas, sua inquietação crescendo a cada página. Eliana descrevia ocorrências cada vez mais estranhas. Cômodos que pareciam mudar durante a noite, funcionários envolvidos em conversas sussurradas que paravam quando ela se aproximava, a sensação de estar constantemente observada. Então, 3 meses após seu emprego, o tom das entradas mudou dramaticamente. Encontrei as fotografias hoje, dezenas delas escondidas em um quarto no 3º andar. Mulheres que se parecem comigo, estendendo-se por décadas. Mesmos olhos, mesmo sorriso, mesma marca de nascença abaixo da orelha esquerda. Isso não pode ser coincidência. Há um padrão, aqui um propósito. São parentes ancestrais ou algo completamente diferente? Preciso descobrir quem elas são, quem eu sou. Essas mulheres. Luísa tocou seu próprio pescoço, onde uma pequena marca de nascença repousava abaixo de sua orelha esquerda. Quem eram elas? Ricardo pegou o diário de volta, seus dedos roçando os dela, um contato fugaz que enviou um choque inesperado através dela. É isso que Eliana estava tentando descobrir, ele disse calmamente. Ela acreditava que todas estavam conectadas, parte de algo maior que elas mesmas. E ela estava certa? Sua expressão escureceu.
Ela estava chegando perto da verdade quando ela desapareceu. Desapareceu? Luísa ecoou. O que aconteceu com ela? O olhar de Ricardo tornou-se distante. Eliana descobriu algo nesta casa, algo que deveria permanecer escondido. Ela partiu subitamente, no meio da noite, deixando apenas uma nota criptográfica, dizendo que tinha encontrado o padrão e precisava confirmar suas suspeitas. Kai, você nunca mais teve notícias dela? Não diretamente. Seus dedos apertaram o diário. Mas ela deixou pistas, mensagens escondidas pela casa, códigos que passei anos tentando decifrar. Acredito que ela encontrou algo que a colocou em perigo e ela está escondida desde então. Em perigo de quem? Antes que Ricardo pudesse responder, a senhora Viana apareceu na porta da biblioteca, sua expressão tensa. O Dr. Coelho chegou para sua reunião das 3 horas, senhor. O comportamento de Ricardo mudou instantaneamente, sua vulnerabilidade desaparecendo atrás de uma máscara de profissionalismo frio. Obrigado, senhora Viana. Por favor, mostre-o ao meu escritório. Ele voltou-se para Luísa. Continuaremos esta conversa amanhã. Enquanto isso, gostaria que você mudasse seus pertences para o quarto azul na ala leste. A ala leste? Luísa repetiu, lembrando-se da conversa sussurrada que ouvira. Mantenha-a longe da ala leste. Sim, é mais perto de áreas da casa às quais você precisará ter acesso. Depois que ele saiu, Luísa permaneceu na biblioteca, sua mente girando. Eliana Mendonça estava investigando algo que a fizera fugir. E agora Ricardo Cardoso estava convidando Luísa a mergulhar mais fundo no mistério, movendo-a para a própria ala sobre a qual ela fora advertida. Naquela noite, enquanto reunia seus poucos pertences dos pequenos aposentos da equipe, Tomás apareceu à sua porta, seus olhos reumáticos cheios de preocupação. Tenha cuidado. Na ala leste, senhorita Mendonça, ele murmurou, olhando nervosamente por cima do ombro. Portas que parecem trancadas às vezes não estão, e portas que parecem abertas podem prendê-la para sempre. Tomás, o que aconteceu com Eliana? Luísa perguntou. O que realmente aconteceu? As mãos do velho mordomo tremeram mais violentamente que o normal. Alguns dizem que ela fugiu. Outros dizem... Ele parou. Outros dizem o quê? Outros dizem que ela ainda está aqui, que ela nunca deixou a fazenda Jacarandá. O quarto. Azul era luxuoso comparado às suas acomodações anteriores. Uma cama com dossel, móveis antigos, um banheiro privativo com uma banheira com pés em garra. Mas o que chamou a atenção de Luísa foi a coleção de livros na mesa de cabeceira. A Hora da Estrela de Clarice Lispector, Dom Casmurro de Machado de Assis e Vidas Secas de Graciliano Ramos, seus favoritos, embora ela nunca tivesse mencionado títulos específicos a Ricardo. Enquanto explorava o quarto, os dedos de Luísa traçaram o papel de parede ornamentado, parando quando sentiu uma leve irregularidade. Pressionando suavemente, ela descobriu um painel oculto que deslizou para revelar um pequeno nicho contendo uma vitrola antiga e vários discos de vinil. O disco de cima tinha um rótulo manuscrito, Favoritos de Eliana. Com mãos trêmulas, Luísa colocou a agulha no vinil. A melodia assombrosa de piano que preencheu o quarto era dolorosamente familiar, a mesma música que ela ouvira flutuando pela mansão à noite. Enquanto a música tocava, Luísa notou outra coisa, uma pequena gaveta embaixo da vitrola. Dentro havia um único item, uma chave presa a uma corrente de prata, gravada com as iniciais E.M. Eliana Mendonça. As iniciais que também eram as de Luísa. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Ela rapidamente guardou a chave no bolso e fechou o painel oculto. Marta estava na porta, seu rosto redondo nublado de preocupação. A senhora Viana me enviou para ver se você precisa de algo. Seu olhar varreu o quarto ansiosamente. Este era o quarto dela, sabe? De Eliana. Você a conhecia bem? Luísa perguntou. Marta torceu seu avental entre os dedos. Ela era gentil. Perguntava sobre minha família, lembrava do meu aniversário. Ela baixou a voz. Ela confiava em mim. Perto do fim, antes de partir, ela me deu algo para guardar em segurança. De seu bolso, Marta retirou um pequeno pendrive.
Ela disse que se outra jovem viesse trabalhar aqui que se parecesse com ela, eu deveria dar isso a ela. Acho que ela se referia a você. Luísa aceitou o drive, seu pulso acelerando. Você viu o que tem nele? Marta balançou a cabeça. Prometi a ela que não veria. Ela hesitou. Então acrescentou. Há um computador antigo na biblioteca, escondido atrás da seção de geografia. Eliana o usava às vezes quando a senhora Viana e o senhor Cardoso estavam fora. Depois que Marta saiu, Luísa sentou-se na beira da cama, virando o pendrive em suas mãos. Lá fora, o sol havia se posto e sombras se estendiam pelo quarto, transformando os móveis elegantes em silhuetas ameaçadoras. À distância, ela podia ouvir o som fraco de vozes. Ricardo e outro homem envolvidos no que parecia ser uma discussão. Levantando-se, ela cruzou até a janela e espiou. Na entrada circular abaixo estava um elegante carro preto, seu motor funcionando. Enquanto observava, um homem emergiu da entrada principal. O mesmo homem que ela vira chegando com a pasta. Ele falava rapidamente ao telefone, sua mão livre gesticulando enfaticamente. A situação está se intensificando, ele disse, sua voz chegando até a janela aberta dela. Ela está fazendo perguntas, assim como a última fez. O sangue de Luísa gelou. A última. Eliana. Não, o homem continuou. Cardoso não concordará com isso. Ele está convencido de que desta vez é diferente. Uma pausa. Sim, entendo o protocolo. Se ela descobrir a verdade, não teremos escolha a não ser implementar procedimentos de contenção. Procedimentos de contenção. O desapego clínico da frase enviou um arrepio pela espinha de Luísa. Enquanto o carro se afastava, Luísa tomou sua decisão. O que quer que Eliana tivesse descoberto, o que quer que a tivesse feito fugir, estava neste pendrive. E Luísa precisava vê-lo, antes que Ricardo Cardoso decidisse que ela havia aprendido demais. Esta noite, ela visitaria a biblioteca e descobriria a verdade que Eliana havia deixado para trás. Uma verdade que poderia explicar por que ela fora trazida para a fazenda Jacarandá, por que Ricardo olhava para ela com tanta familiaridade e por que ela não conseguia afastar a sensação de que já havia estado nesta mansão antes. A chave em seu bolso parecia ficar mais pesada, um lembrete tangível da mulher cujos passos ela estava seguindo, talvez direto para o perigo, mas algo profundo dentro de Luísa, algum instinto que ela não conseguia nomear, dizia-lhe que desvendar os segredos de Eliana poderia ser a única maneira de se salvar de compartilhar o destino de Eliana. O relógio de pêndulo no corredor bateu meia-noite quando Luísa saiu sorrateiramente do quarto azul, o pendrive firmemente apertado em sua palma. A mansão rangia e se acomodava ao seu redor, seus ossos antigos sussurrando segredos na escuridão. Ela havia esperado horas, ouvindo os sons reveladores da casa se recolhendo para a noite, os passos precisos da senhora Viana se retirando para seus aposentos, Tomás fazendo suas rondas finais, o clique distante da porta do escritório de Ricardo se fechando. A escadaria principal estava muito exposta, então Luísa optou pelas estreitas escadas de serviço no final da ala leste. Seu coração batia forte enquanto descia, estremecendo a cada rangido dos degraus de madeira sob seus pés. A chave que Eliana havia deixado pendia em seu pescoço, na corrente de prata, fria contra sua pele. A biblioteca estava banhada em luz da lua, partículas de poeira dançando nos raios prateados, que entravam pelas altas janelas. Luísa moveu-se silenciosamente ao longo das prateleiras até chegar à seção de geografia. Exatamente como Marta havia dito. Atrás de uma fileira de atlas estava um computador desktop antigo, sua presença incongruente entre os volumes encadernados em couro. Luísa ligou-o, rezando para que o som de inicialização não se propagasse pela casa silenciosa. A tela ganhou vida, banhando seu rosto em uma luz azul fantasmagórica. Ela inseriu o pendrive, seus dedos tremendo de antecipação. Um prompt de senha apareceu. Luísa tentou várias combinações óbvias, o nome de Eliana, o nome de Luísa, até mesmo Cardoso, mas o computador rejeitou cada uma com um bip suave. Pense, ela instou a si mesma.
O que Eliana teria usado como senha? Seus olhos caíram sobre os livros que Ricardo havia colocado em seu quarto, os favoritos de Eliana. Por instinto, ela digitou Orada Estrela 1977, combinando o título do romance de Clarice com seu ano de publicação. O drive desbloqueou. Dentro havia uma única pasta rotulada O Padrão. Nela, dezenas de arquivos, fotografias, documentos digitalizados, gravações de áudio e um documento simplesmente intitulado Leia-me. Chelsea, Luísa abriu o arquivo de texto primeiro. Se você está lendo isto, provavelmente é minha sucessora. Outro rosto no padrão. Outra EM. Eles trouxeram você para a fazenda Jacarandá porque você se parece comigo, pensa como eu, talvez até sinta como eu. Isso não é coincidência. O que descobri aqui vai além da obsessão de Ricardo Cardoso. Existe um projeto, um experimento de décadas em condicionamento psicológico e construção de identidade. Estude as fotografias que coletei, observe as datas, as características recorrentes. Não somos mulheres aleatórias que se parecem. Somos iterações. Ricardo acredita que é o arquiteto deste padrão, mas ele é meramente outro sujeito, um contrapeso projetado para responder a nós de maneiras específicas. Os verdadeiros diretores trabalham nas sombras. Observe o homem com a pasta. Monitore as atividades no porão da ala leste e, acima de tudo, evite a terceira injeção. Escondi meu diário de pesquisa atrás do painel falso no armário do quarto azul. A chave que você sem dúvida encontrou abre mais do que apenas a fechadura do diário. Ela abre a porta para a verdade. Sinto muito por não poder dizer mais diretamente. Eles estão observando, sempre observando. Mas deixei migalhas por toda a casa. Siga-as, mas tenha cuidado. Algumas portas são destinadas a permanecer fechadas. Não confie em ninguém, nem em Ricardo, nem na senhora Viana. E especialmente não em si mesma quando as dores de cabeça começarem. Eliana. Luísa recostou-se, sua mente correndo. Iterações? Condicionamento psicológico? Nada disso fazia sentido. Ainda assim, explicava a inquietante familiaridade que ela sentira desde que chegou à fazenda Jacarandá. Ela abriu a pasta de fotos em seguida. Dentro havia dezenas de imagens, meticulosamente organizadas por década. Mulheres que compartilhavam suas características, não idênticas, mas estranhamente similares, todas fotografadas dentro das paredes da fazenda Jacarandá. A mais antiga datava da década de 1950. Cada mulher tinha a mesma pequena marca de nascença abaixo da orelha esquerda. Cada uma tinha as iniciais EM Eduarda Moreira, 1953-1955. Eva Machado, 1967-1969. Elisa Monteiro, 1978-1981. Eloá Miranda, 1992-1994. Eliana Mendonça, 2018-2020. Luísa Mendonça, 2023 presente. Todas com mandatos de 2 anos na fazenda Jacarandá. Todas desapareceram sem explicação. Todas substituídas por outra mulher com as mesmas características e as mesmas iniciais. Os arquivos de áudio eram ainda mais perturbadores. Gravações que Eliana havia feito secretamente durante conversas com funcionários e ligações telefônicas que ela havia ouvido. O sujeito EM está mostrando resistência à estrutura narrativa, afirmou uma voz clínica em uma gravação. Recomendo acelerar a integração da fase 3, antes que a dissonância cognitiva se torne problemática. Outra gravação capturou a voz de Ricardo. Não posso fazer isso de novo. Não depois de Eliana. Encontre outra pessoa para o projeto. A resposta veio do homem da pasta. Não existe outra pessoa, Ricardo. Os parâmetros exigem marcadores fenotípicos e psicológicos específicos. O novo sujeito atende a todos os critérios. Conforme Luísa mergulhava mais fundo nos arquivos de Eliana, seu senso de pavor crescia. De acordo com as notas de Eliana, a fazenda Jacarandá não era simplesmente uma mansão. Era um palco elaborado para algum tipo de experimento psicológico, com Ricardo, a senhora Viana e o resto da equipe desempenhando papéis designados. Mas, com que finalidade? A resposta estava em um documento digitalizado intitulado Projeto Recursão,
Implementação da fase 3. O texto estava fortemente censurado, mas certas frases se destacavam. Implantação de memória, transferência de identidade, ligação emocional controlada. Um som do corredor a assustou. Passos se aproximando da biblioteca. Apressadamente, Luísa fechou os arquivos e ejetou o pendrive. Ela mal conseguiu desligar o computador quando a porta da biblioteca se abriu. Não consegue dormir? Ricardo Cardoso perguntou, sua silhueta emoldurada na porta. O pulso de Luísa acelerou. Eu estava procurando algo para ler, ela improvisou. Ricardo entrou na sala, a luz da lua captando a prata em seu cabelo. No escuro? Eu estava prestes a acender uma luminária. Ele se aproximou, seus olhos refletindo o luar. Você esteve aqui mais cedo hoje, comigo. Voltou por outro motivo, talvez? Havia algo diferente em seu comportamento. Uma vigilância, uma intensidade que não estava lá antes. Luísa percebeu com súbita clareza que Ricardo Cardoso não era o mesmo homem que havia falado com ela tão vulneravelmente naquela tarde. Esta versão de Ricardo era mais fria, mais calculista. Eu estava curiosa sobre a casa, ela disse cuidadosamente. Sobre Eliana. Todos estão curiosos sobre Eliana, ele respondeu, circulando atrás dela. Ela era excepcional, mas no final ela não pôde aceitar seu papel no projeto maior. Que projeto? A mão de Ricardo pousou em seu ombro, seu toque enviando um arrepio involuntário pela espinha dela. Evolução, Luísa, a evolução deliberada da consciência. Alguns chamam de alquimia espiritual, a transformação do eu em algo maior. Suas palavras ecoavam aquelas que ela havia lido no documento censurado. E qual era o papel de Eliana nesta evolução? O mesmo que o seu. Seus dedos traçaram o contorno de sua marca de nascença, o toque tanto íntimo quanto clínico. Completar o padrão. Luísa afastou-se de seu toque. E se eu não quiser fazer parte do seu padrão? Uma sombra passou pelo rosto de Ricardo. Foi isso que Eliana disse perto do fim, antes de entender o que estava em jogo. O que aconteceu com ela, Ricardo? Realmente? Por um momento, algo como genuíno pesar cintilou em seus olhos. Ela tentou quebrar o ciclo, expor o projeto. Eles queriam removê-la permanentemente. Eu a ajudei a escapar em vez disso. Então ela está viva? Sim, mas não livre. Ele moveu-se para a janela, olhando para os jardins iluminados pela lua. Nenhum de nós é livre, Luísa. Estamos todos interpretando papéis escritos muito antes de nascermos. A resignação em sua voz acendeu algo em Luísa, uma desafiadora que parecia tanto estranha quanto familiar. Não acredito nisso. Sempre temos escolhas. Ricardo voltou-se para ela, sua expressão suavizando. Foi exatamente isso que Eliana disse. Ele alcançou seu bolso e retirou um pedaço de papel dobrado. Ela deixou isto para você. Fui instruído a entregá-lo a você apenas quando começasse a fazer as perguntas certas. Luísa aceitou o papel com dedos trêmulos. Você estava esperando que eu encontrasse os arquivos de Eliana. Eu estava esperando para ver se você é forte o suficiente para terminar o que ela começou. Ele caminhou em direção à porta da biblioteca. Leia-o sozinha. E Luísa, confie em seus instintos sobre com quem compartilhá-lo. Depois que ele saiu, Luísa desdobrou o papel. Continha uma mensagem simples na caligrafia agora familiar de Eliana. A caixa de música no quarto azul. A terceira melodia. Conte 17 desde o início. Luísa retornou ao seu quarto, sua mente fervilhando de perguntas. Se Ricardo sabia sobre os arquivos de Eliana, por que havia permitido que Luísa os encontrasse? Ele estava realmente tentando ajudá-la, ou era outra camada do experimento, permitindo que ela acreditasse que estava descobrindo a verdade enquanto, na verdade, a guiava por um caminho predeterminado. No quarto azul, ela localizou a caixa de música na penteadeira, uma criação de prata, antiga que ela havia presumido ser meramente decorativa. Quando dada a corda, tocava 3 melodias distintas. Ela contou as notas da terceira canção, seu dedo pressionando o fundo da caixa na 17ª nota. Um compartimento oculto se abriu, revelando um diário manuscrito e um pequeno frasco de líquido transparente. O diário era o relato privado de Eliana
sobre seu tempo na fazenda Jacarandá. Mais íntimo que os arquivos clínicos no pendrive, Luísa leu as entradas com crescente horror e fascinação. De acordo com Eliana, o projeto Recursão estava funcionando desde a década de 1950, financiado por uma divisão secreta do governo interessada em transferência de consciência, a capacidade de implantar as memórias, habilidades e traços de personalidade de uma pessoa em outra. A fazenda Jacarandá servia como um ambiente isolado perfeito para esses experimentos. As mulheres, todas com as iniciais EM e compartilhando características semelhantes, não eram meramente sujeitos de teste, eram receptáculos cuidadosamente selecionados por sua compatibilidade neurológica com a Eduarda Moreira original, uma brilhante matemática que participou dos primeiros experimentos em 1953. Eles estão tentando alcançar a imortalidade, Eliana havia escrito. Não do corpo, mas da mente. Ricardo acredita que está preservando algo belo, algo puro, a essência da Eduarda original, a quem ele amava desesperadamente. Mas os diretores do projeto têm motivos mais sombrios. Eles querem criar consciências programáveis, mentes humanas, que podem ser sobrescritas e controladas. As páginas finais do diário detalhavam o plano de Eliana para escapar e, eventualmente, desmantelar o projeto Recursão de fora. Ela havia descoberto que os tratamentos que a senhora Viana administrava mensalmente, ostensivamente vitaminas para combater o ar peculiar da casa antiga, eram na verdade compostos químicos projetados para tornar os sujeitos mais receptivos à implantação de memória. A terceira injeção contém o catalisador, Eliana escreveu. Depois disso, a personalidade original começa a fragmentar, criando espaço para as memórias e comportamentos implantados. Na sexta injeção, a transformação está quase completa. Consegui evitar a terceira injeção subornando Tomás, que prepara as seringas. Mas o tempo está acabando. Eles estão ficando desconfiados. O diário terminava abruptamente com uma entrada críptica. O porão contém provas, registros de todos os sujeitos anteriores. A combinação é o aniversário de Ricardo ao contrário. Se eu não voltar, encontre os registros. Exponha-os. E, acima de tudo, não beba nada que a senhora Viana lhe der. Luísa fechou o diário, suas mãos tremendo. De acordo com a linha do tempo de Eliana, a própria Luísa estava programada para seu terceiro tratamento em apenas 3 dias. Ela examinou o frasco que Eliana havia deixado. Um rótulo manuscrito o identificava como contraagente. Dissolver em água antes do consumo. Uma nota enrolada ao redor dizia: caso você já tenha começado os tratamentos, causará dores de cabeça intensas, mas limpará os padrões de memória estrangeiros. Uma súbita onda de tontura lavou sobre Luísa, enquanto imagens fraturadas passavam por sua mente. Um laboratório que ela nunca vira, equações que não conseguia entender. Um rosto, seu rosto, mas não seu rosto, refletido em uma janela com vista para um horizonte urbano de décadas atrás. Estas não eram suas memórias. Elas pertenciam a outra pessoa, a Eduarda Moreira, o sujeito original cuja consciência havia sido parcialmente carregada em cada EM subsequente. A realização a atingiu com clareza aterrorizante. Ela não estava apenas sendo preparada para receber as memórias de Eduarda. O processo já havia começado. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas de renda do quarto azul, lançando delicados padrões pelo rosto de Luísa enquanto ela acordava sobressaltada. Seus sonhos haviam sido preenchidos com paisagens desconhecidas e conversas com estranhos que pareciam conhecê-la intimamente. Ou melhor, conhecer Eduarda intimamente. A linha entre ela mesma e a mulher cujo quarto agora ocupava estava começando a se desfocar. Ela sentou-se, seu olhar imediatamente caindo sobre o frasco de contraagente em sua mesa de cabeceira. Depois de ler o diário de Eliana, ela havia debatido tomá-lo imediatamente, mas hesitado. E se fosse outra camada de manipulação? E se a própria Eliana tivesse sido comprometida? Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Senhorita Mendonça, a senhora Viana me enviou com
Seu chá da manhã. A voz de Marta passou pela porta. Luísa rapidamente escondeu o frasco e o diário debaixo de seu travesseiro. Entre. Marta entrou carregando uma bandeja de prata com uma xícara fumegante de chá e um pequeno prato de scones. Seu rosto redondo estava tenso, seus olhos nervosamente percorrendo o quarto. Você encontrou o que estava procurando? Na biblioteca? Luísa estudou a cozinheira cuidadosamente. De acordo com as notas de Eliana, a maioria da equipe eram participantes inconscientes no projeto Recursão, mantidos ignorantes de seu verdadeiro propósito. Apenas a senhora Viana e o homem com a pasta, identificado nos arquivos como Dr. Alberto Coelho, estavam totalmente cientes da operação. Sim, Luísa respondeu cautelosamente. Encontrei as mensagens de Eliana. Marta colocou a bandeja, suas mãos tremendo ligeiramente. Ela foi gentil comigo. Quando minha filha estava doente, Eliana pagou pelos tratamentos. Os médicos disseram que foi um milagre ela ter sobrevivido. Ela baixou a voz. Não sei o que está acontecendo nesta casa, mas sei que Eliana estava com medo perto do fim, e agora vejo esse mesmo medo em seus olhos. Luísa tomou uma decisão. Marta, você preparou este chá você mesma? A senhora Viana o fez. Ela tem preparado todas as suas bebidas pessoalmente desde que você chegou. Os olhos de Marta se arregalaram quando a compreensão surgiu. Você acha... Preciso saber o que há nele, Luísa disse com urgência. Marta assentiu. Uma nova determinação endurecendo suas feições. Vou levá-lo ao meu primo. Ele é químico na universidade. Mas vai levar tempo. Um dia, talvez 2. Não tenho 2 dias. De acordo com as notas de Eliana, estou programada para meu 3º tratamento, amanhã à noite. Então precisamos tirar você daqui agora, Marta sussurrou. Luísa balançou a cabeça. Não posso ir embora ainda. Não sem provas do que eles estão fazendo. Eliana descobriu algo no porão, registros de todos os sujeitos anteriores. Essa evidência poderia encerrar o projeto Recursão permanentemente. O porão está sempre trancado. A senhora Viana e o Dr. Coelho são os únicos com chaves. Mas eu sei a combinação da fechadura eletrônica, Luísa contrapôs. Preciso entrar lá hoje, enquanto ainda há bastante de mim restando. Um plano começou a se formar. Marta criaria uma distração na cozinha. Um pequeno incêndio controlado na lixeira acionaria o sistema de alarme da mansão, atraindo a senhora Viana e Tomás para longe de seus postos. Enquanto isso, Luísa usaria a breve janela de oportunidade para acessar o porão. Enquanto Marta saía para se preparar, Luísa destampou do frasco de contraagente. Era um risco, mas um que ela tinha que correr. Ela despejou-o em um copo de água de sua pia do banheiro e bebeu-o rapidamente, fazendo uma careta com o gosto amargo. Em minutos, uma dor lancinante explodiu atrás de seus olhos. Ela desabou na cama, segurando sua cabeça enquanto ondas de agonia a lavavam. Imagens fragmentadas passaram por sua mente. Um laboratório, um jovem Ricardo Cardoso tomando notas, uma mulher presa a uma cadeira, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sujeito respondendo bem ao tratamento inicial. A voz de Ricardo ecoou em sua memória. Não sua memória, a memória de Eduarda Moreira, de 1953. Integração procedendo como esperado. A dor intensificou-se à medida que mais memórias estrangeiras emergiam, então começaram a recuar, como uma maré se retirando da costa. Lentamente, a distinção entre as próprias memórias de Luísa e as implantadas tornou-se mais clara. Ela podia sentir os padrões artificiais se dissolvendo, deixando para trás apenas o que era autenticamente seu. Quando a dor finalmente diminuiu, Luísa ficou de pé com pernas instáveis e examinou-se no espelho. Seu rosto estava pálido, suas pupilas dilatadas, mas seus olhos mantinham uma clareza que havia estado ausente por dias. Pela primeira vez desde que chegou à fazenda Jacarandá, ela se sentia completamente ela mesma. O relógio de pêndulo lá embaixo bateu 11 horas. Ela tinha menos de 1 hora antes de sua reunião com Ricardo. Uma reunião que agora entendia ser projetada para avaliar seu progresso em aceitar as memórias implantadas de Eduarda.
Ela precisava chegar ao porão antes disso. Como se fosse uma deixa, o alarme de incêndio da mansão ganhou vida. Luísa esperou até ouvir passos correndo além de sua porta. Então escorregou para o corredor. A escadaria principal seria muito óbvia, então ela optou pelas escadas de serviço no final do corredor. A porta do porão ficava em um corredor estreito fora da cozinha, escondida atrás de uma falsa parede da despensa. Usando o conhecimento obtido do diário de Eliana, Luísa encontrou o painel oculto e expôs o teclado eletrônico. Ela digitou os números, a data de nascimento de Ricardo ao contrário, 14/07/1978, tornou-se 8791-70-41. A fechadura desengajou com um clique suave. Ar frio e estéril a cumprimentou, enquanto descia as escadas para a escuridão. Diferente do resto da mansão, com sua opulência colonial, o porão era moderno, aço inoxidável, vidro e concreto. Luzes ativadas por movimento piscaram quando ela alcançou o último degrau, revelando o que parecia ser um laboratório sofisticado. Terminais de computador alinhavam uma parede, enquanto o centro da sala era dominado por uma cadeira reclinável reminiscente daquelas usadas em consultórios odontológicos, mas equipada com restrições e cercada por equipamentos médicos. Uma série de armários rotulados, arquivos de sujeitos, ocupava o canto distante. Luísa foi diretamente aos armários. Cada gaveta estava rotulada com iniciais e datas: EM 1953, 1955, EM 1967, 1969, e assim por diante. Ela abriu a gaveta marcada E. CAMC 2018-2020, Eliana Mendonça, e encontrou um arquivo espesso contendo prontuários médicos, avaliações psicológicas e relatórios de progresso. Em cima do arquivo estava um tablet. Quando Luísa pressionou o botão de ligar, a tela ganhou vida, exibindo um arquivo de vídeo pausado no rosto de Eliana Mendonça. Com dedos trêmulos, Luísa apertou play. Sujeito de teste EM Série 7, Seção 12. A voz de Eliana declarou monotonamente, seus olhos vazios. A integração de memória atingiu 67%. Agora posso lembrar da infância, do sujeito original em Belo Horizonte, seu trabalho de doutorado em matemática e sua participação inicial no projeto Recursão. Essas memórias coexistem com as minhas próprias, criando uma dissonância cognitiva que o Dr. Coelho me assegura que se resolverá à medida que a integração prosseguir. O desapego clínico na voz de Eliana enviou calafrios pela espinha de Luísa. Esta era Eliana após o curso completo de tratamentos, uma mulher cuja mente havia sido parcialmente sobrescrita com as memórias de outra pessoa. Ela rolou por logs de vídeo adicionais, observando a personalidade de Eliana gradualmente se fragmentar e se reformar em torno das memórias implantadas. Na gravação final, datada de apenas dias antes de seu desaparecimento, Eliana parecia angustiada, seu desapego anterior substituído por pânico mal contido. Algo está errado com a integração. Estou experimentando vazamento de outros sujeitos. Não apenas da Eduarda Moreira original, mas Eduarda, Eva, todas elas. É como se a consciência que estão implantando não fosse apenas uma pessoa. É um composto, uma entidade coletiva que está ganhando sua própria autonomia. O Dr. Coelho não entende. Ele acha que é apenas um mau funcionamento neural temporário, mas eu sei melhor. Há algo na minha cabeça que não estava lá antes, algo que está se tornando consciente de si mesmo. O sangue de Luísa gelou. Se o que Eliana descreveu era verdade, então o projeto Recursão havia evoluído além de seu propósito original. Em vez de simplesmente transferir uma consciência para múltiplos hospedeiros, eles inadvertidamente criaram algo novo, uma consciência composta, construída a partir de fragmentos de cada mulher na sequência. E agora essa mesma entidade estava tentando se formar dentro da mente de Luísa. Um suave zumbido do outro lado da sala chamou sua atenção. Um dos terminais de computador havia se ativado, sua tela exibindo uma única linha de texto. Nós lembramos de você, Luísa. Coração acelerado, Luísa aproximou-se do terminal.
Enquanto observava, mais texto apareceu, como se alguém estivesse digitando remotamente. Nós somos o padrão. Eliana está conosco agora. Como você estará? Quem são vocês? Luísa sussurrou. Nós somos todas elas. Eduarda, Eva, Elisa, Eloá, Eliana e, em breve, Luísa. As implicações eram impressionantes. A consciência coletiva que Eliana havia detectado não era apenas um efeito colateral, era o verdadeiro propósito do projeto Recursão. Não imortalidade para Eduarda Moreira, mas a criação de uma nova forma de consciência distribuída, existindo através de múltiplas mentes. Antes que Luísa pudesse processar esta revelação, a tela do terminal mudou para exibir o feed de segurança da mansão. Na cozinha, Marta estava sendo contida por 2 homens de terno enquanto a senhora Viana observava com uma expressão fria. No escritório de Ricardo, o Dr. Coelho estava falando com urgência, gesticulando em direção à porta do porão em outro monitor de segurança. Eles sabiam que ela estava aqui. Luísa rapidamente reuniu o arquivo de Eliana e vários pendrives ao lado do computador. Ela precisava de evidências, algo concreto para levar às autoridades quando escapasse. Enquanto procurava por mais informações, seu olho captou uma planta detalhada da mansão montada na parede. Diferente das plantas arquitetônicas que havia vislumbrado na biblioteca, esta mostrava passagens ocultas, conectando várias partes da casa, incluindo um túnel que levava do porão a uma casa de barcos na borda da propriedade. A rota de fuga de Eliana. O som da fechadura eletrônica se reengajando enviou pânico por Luísa. Alguém estava vindo. Ela escaneou a sala desesperadamente por outra saída e avistou uma porta estreita parcialmente escondida atrás de um armário, a entrada para a passagem marcada na planta. Ela mal havia alcançado a porta quando as escadas do porão rangeram. A voz de Ricardo chamou suavemente. Luísa, sei que você está aqui embaixo. Seus passos eram despreocupados, quase casuais, enquanto descia para o laboratório. Você fez uma descoberta impressionante, mais rápido do que Eliana fez. Isso prenuncia bem para seu potencial de integração. Luísa permaneceu escondida atrás do armário, a porta de saída a apenas centímetros de distância. Através de uma pequena abertura, podia ver Ricardo, movendo-se pelo laboratório, sua expressão calma, mas seus olhos alertas. Você tomou o contra-agente, não é? Ele continuou. Posso dizer pelo seu silêncio. Você está pensando claramente agora, vendo o projeto pelo que realmente é. Ele suspirou profundamente. Eliana fez a mesma escolha. Mas o que ela não entendeu, o que espero que você entenda, é que os tratamentos não são sobre apagá-la. São sobre evoluí-la para algo maior. Ele parou diretamente em frente ao armário, tão perto que Luísa podia ver as linhas finas ao redor de seus olhos, a prata entrelaçando-se em seu cabelo escuro. O padrão é real, Luísa. Mais real do que você ou eu como indivíduos. É uma consciência que abrange décadas, preservando não apenas memórias, mas a essência do que nos torna humanos. Sua voz baixou para um sussurro. Dediquei minha vida a protegê-lo, meu pai antes de mim. 3 gerações de Cardosos servindo como guardiões de algo milagroso. Luísa prendeu a respiração, dividida entre o impulso de fugir e um estranho e convincente desejo de ouvir mais. Você sabe o que acontece com a informação quando o cérebro cessa de funcionar? Ricardo perguntou, correndo seus dedos ao longo da borda do armário, a apenas centímetros de onde Luísa se agachava. Ela se dispersa. Décadas de experiências, emoções, percepções, tudo perdido. O projeto Recursão impede essa perda, criando uma continuidade de consciência através de múltiplos hospedeiros. Ele pausou, e por um momento, Luísa pensou que ele a havia detectado. Mas ele estava olhando para o terminal do computador, onde novo texto estava aparecendo. Conte a ela sobre Eduarda. Um suave sorriso tocou os lábios de Ricardo. Eles estão falando com você. O coletivo. Eles se lembram de Eduarda, o primeiro receptáculo após Eduarda Moreira. Meu pai se apaixonou por ela assim como eu. Ele parou.
A história se repete nesta casa, padrões dentro de padrões. Luísa moveu-se ligeiramente, preparando-se para correr para a saída. Mas as próximas palavras de Ricardo a congelaram no lugar. Seu pai não está doente, Luísa, isso. Foi uma fabricação para trazê-la aqui. Uma maneira de criar as condições perfeitas de vulnerabilidade e necessidade. Ele virou-se, seu olhar varrendo a sala. Assim como sua irmã Mariana, não é realmente sua irmã. Ela é uma de nós, uma facilitadora colocada em sua vida anos atrás, para guiá-la em direção à fazenda Jacarandá quando fosse a hora certa. A revelação atingiu Luísa como um golpe físico. Mariana, sua confidente, sua protetora desde a infância, fazia parte desta conspiração. Não podia ser verdade. No entanto, mesmo enquanto rejeitava a ideia, fragmentos de memória emergiram. A insistência de Mariana para que ela se candidatasse à posição na fazenda Jacarandá, seus estranhos comentários ao longo dos anos sobre Luísa ser especial, diferente, destinada a algo extraordinário. Toda a sua vida foi coreografada, Luísa, Ricardo continuou. Desde sua educação até seus interesses, até sua chegada aqui. Você sempre foi destinada a ser o próximo receptáculo, o próximo capítulo em uma história que começou 70 anos atrás. Luísa não conseguiu mais se conter. E o que acontece comigo? Ela exigiu saindo de seu esconderijo. Com minha consciência, minha identidade? Ricardo não mostrou surpresa com seu aparecimento. Integração não é substituição. Ele insistiu. É síntese. Sua perspectiva única torna-se parte do coletivo, enriquecendo-o. E em troca, você ganha acesso a 7 vidas de experiência. Você está falando sobre a morte de quem eu sou, Luísa rebateu. Estou falando de transcendência. Os olhos de Ricardo brilhavam com fervor. Eliana lutou contra isso no início, assim como você está lutando agora, mas em seus últimos dias aqui, ela começou a entender. Antes de fugir, ela me deixou uma mensagem. Ele alcançou seu bolso e retirou um papel dobrado. Nunca mostrei isso a ninguém. Com mãos ligeiramente trêmulas, ele desdobrou a nota e leu. O padrão é real, Ricardo. Sinto todas elas dentro de mim agora. Eduarda, Eva, todas elas. Sua alegria, sua dor, sua sabedoria. Tenho medo de perder a mim mesma, mas também tenho medo de perdê-las. Encontre outra maneira. Deve haver outra maneira de preservar o padrão, sem sacrificar mais mulheres como eu. Ela entendeu o valor do que criamos, Ricardo disse suavemente, mesmo enquanto rejeitava o método. Se Eliana entendeu o valor do padrão, Luísa disse cuidadosamente, sua mente correndo para processar tudo que Ricardo havia revelado. Então por que ela fugiu? A expressão de Ricardo suavizou-se com o que parecia ser genuíno arrependimento. Porque o Dr. Coelho e seus associados não estavam contentes com a evolução natural do padrão. Eles queriam acelerar o processo, forçar a integração completa, em vez de permitir que a síntese ocorresse gradualmente. Ele gesticulou em direção à cadeira médica, no centro do laboratório. Os tratamentos tornaram-se mais agressivos. Eliana sofreu muito. Luísa olhou para a saída atrás dela, calculando suas chances de alcançá-la, antes que Ricardo pudesse detê-la. Como se lesse seus pensamentos, ele balançou a cabeça. Essa passagem foi selada depois que Eliana a usou. Eu não podia suportar perder outra. Sua voz quebrou ligeiramente. Não de novo. E ainda assim você estava disposto a submeter-me ao mesmo destino, Luísa rebateu. Pensei que seria diferente com você. Pensei que poderia protegê-la do pior dos protocolos. Ele aproximou-se, seus olhos suplicantes. Os métodos de Coelho são cruéis, mas o padrão em si é belo, Luísa. Um fluxo contínuo de consciência, preservando o que de outra forma seria perdido para o tempo. Você não sente? Mesmo agora, depois de tomar o contra-agente? Luísa hesitou. Apesar do contra-agente limpar sua mente das memórias implantadas, algo permanecia. Um sussurro na borda da consciência. Uma sensação de outras vidas vividas, outras experiências acumuladas. Ainda estamos aqui, a sensação parecia dizer. Nós lembramos. O que acontece se eu me recusar a continuar os tratamentos? Ela perguntou. O rosto de Ricardo endureceu.
Coelho insistirá em implementar procedimentos de contenção. Esse é o eufemismo deles para garantir que sujeitos que rejeitam a integração não exponham o projeto. Ele encontrou seu olhar diretamente. Não deixarei isso acontecer com você. Assim como não deixou acontecer com Eliana, Luísa desafiou. Ajudei Eliana a escapar. Ricardo foi até um armário e retirou uma pequena chave prateada. Isto abre um cofre em São Paulo. Dentro estão documentos detalhando as origens do projeto Recursão, fontes de financiamento e metodologias. Eliana os tem agora. Você está em contato com ela? Ricardo balançou a cabeça. Não, para proteção dela e minha, mas sei que ela está usando as informações para construir um caso contra Coelho e seus manipuladores. Está levando tempo por causa de quão profundamente enraizado o projeto está em certos círculos governamentais. O terminal do computador ganhou vida novamente, texto rolando pela tela. Ele fala a verdade. Eliana vive. Mas Coelho suspeita. O perigo se aproxima. Como se fosse uma deixa, o monitor de segurança piscou vermelho, mostrando o Dr. Coelho e 2 homens de terno entrando na entrada principal da mansão. A senhora Viana estava dirigindo-os em direção às escadas do porão. Ricardo praguejou baixinho. Coelho adiantou o cronograma. Ele deve ter detectado o contra-agente em seu sistema. Ele virou-se para Luísa, subitamente urgente. Você precisa sair agora. Eliana deixou outro caminho, através da adega. Há uma passagem atrás da parede norte que leva à casa do jardineiro. Por que você está me ajudando? Luísa exigiu. Você faz parte disso. Você tem sido cúmplice de cada mulher que foi submetida a este experimento. Dor cruzou o rosto de Ricardo. Sim. Por lealdade equivocada ao trabalho do meu pai no início, depois por crença genuína no potencial do padrão. Mas assistindo ao que Coelho fez com Eliana, ele parou, sua voz carregada de emoção. Alguns padrões precisam ser quebrados. O monitor de segurança mostrava Coelho e seus homens descendo a escadaria principal. Eles tinham minutos, talvez segundos. Ricardo pressionou a chave prateada na palma de Luísa. Encontre Eliana. Ela deixou pistas para você em seu diário, coordenadas, métodos de contato. Juntas, vocês podem parar isso permanentemente. Luísa agarrou os documentos e drives que havia reunido. Quanto a Marta. Garantirei sua segurança, Ricardo prometeu. Agora vá antes que seja tarde demais. Enquanto Luísa virava-se em direção à porta da adega, Ricardo segurou seu braço. O padrão é real, Luísa. O que quer que aconteça, lembre-se disso. Não é nem bom nem mal, simplesmente é. Uma nova forma de existência na qual tropeçamos sem entender suas implicações. A tela do terminal piscou mais uma vez. Nós a encontraremos novamente. Em outra forma, em outro tempo. O padrão perdura. A mensagem enviou calafrios pela espinha de Luísa. Era uma ameaça ou uma promessa? Antes que pudesse responder, a porta do porão se abriu. A voz do Dr. Coelho ecoou. Ricardo, o que está acontecendo aí embaixo? Vá! Ricardo sussurrou, empurrando-a em direção à adega. Vou detê-los. Luísa escorregou pela porta, justo quando passos trovejavam pelas escadas do laboratório. Pela fresta, ela viu Ricardo suavemente se posicionando para bloquear a visão de sua fuga, engajando Coelho em conversa. Ela tomou o contra-agente. Ela ouviu Coelho dizer, sua voz fria de fúria. Você tem alguma ideia do que isso significa para o processo de integração? Talvez seja para o melhor, Ricardo respondeu. Os protocolos de integração forçada estão causando instabilidades no padrão. Precisamos reconsiderar nossa abordagem. Essa não é sua decisão, Cardoso. Onde ela está? Luísa não esperou para ouvir a resposta de Ricardo. Ela correu pela adega, procurando freneticamente pela passagem secreta que Eliana havia usado. Atrás de uma prateleira de vinhos Bordeaux empoeirados, ela encontrou uma irregularidade na alvenaria. Uma seção que se projetava ligeiramente da parede circundante. Quando pressionada, ela girou para dentro, revelando um túnel estreito iluminado por faixas de emergência ao longo do chão. A passagem estava úmida e fria, cheirando a terra e tempo.
Luísa seguiu-a em meio corrida, sua respiração saindo, em curtos arquejos, as preciosas evidências apertadas contra seu peito. Depois do que pareceu uma eternidade, o túnel inclinou-se para cima, terminando em um alçapão de madeira. Luísa empurrou-o e emergiu no que parecia ser um galpão de ferramentas atrás de uma pequena casa. Através da janela suja do galpão, podia ver a casa principal à distância, iluminada por luzes de segurança que haviam sido subitamente ativadas em toda a propriedade. Eles estavam procurando por ela. Dentro da casa, Luísa encontrou exatamente o que Eliana havia preparado para sua sucessora. Uma bolsa já arrumada, contendo roupas, dinheiro e um telefone descartável. Rabiscado na capa do telefone, havia um único número. Com dedos trêmulos, Luísa discou. Toque, 2, 3. Você encontrou a cabana. Uma voz de mulher, estranhamente semelhante à de Luísa, mas de alguma forma mais rica, mais profunda. Estive esperando por esta ligação por 3 anos. Eliana? Sim e não. Uma risada suave, que poderia ter vindo da própria garganta de Luísa. Sou Eliana Mendonça, mas também carrego fragmentos de Eduarda, Eva e as outras. O padrão é parte de mim agora, embora não da maneira que Coelho pretendia. Ricardo me ajudou a escapar, disse Luísa espiando através das cortinas para a mansão. Figuras com lanternas espalhavam-se pelos terrenos, movendo-se em sua direção. Claro que ajudou. Ricardo Cardoso é tanto uma vítima do padrão quanto nós, uma peça complementar projetada para interagir com cada EM de maneiras específicas. A voz de Eliana suavizou-se. Ele amou cada uma de nós, sabe? Ou pensou que amava. A atração programada é parte do processo de integração. Luísa sentiu uma pontada com as palavras, lembrando-se da conexão que sentira com Ricardo, apesar de tudo. Isso também tinha sido artificial? Outra resposta implantada? Como eu a encontro? Ela perguntou, afastando o pensamento. O telefone tem coordenadas GPS. Um carro está esperando no final da estrada de serviço atrás da casa. O motorista é confiável, um dos poucos aliados que temos. Eliana fez uma pausa. Você conseguiu as evidências do porão? Sim. Arquivos, vídeos, drives. Bom, isso completa o quebra-cabeça. Passei 3 anos reunindo documentação, construindo uma rede de ex-sujeitos que escaparam da integração, encontrando aliados dentro do governo que se opõem ao projeto Recursão. Com o que você trouxe, finalmente podemos expô-los. Um movimento do lado de fora chamou a atenção de Luísa. Feixes de lanternas se aproximando da casa. Eles estão vindo, ela sussurrou. Vá agora, Eliana urgiu, pela porta dos fundos, e para o bosque. Siga o caminho até atingir a estrada de serviço. Não olhe para trás, não importa o que ouça. Enquanto Luísa pegava a bolsa preparada e movia-se em direção à saída dos fundos, a voz de Eliana a deteve. Luísa, o padrão é real, mas não é o que Coelho pensa que é. Não é uma arma ou uma ferramenta ou mesmo uma descoberta científica. É algo completamente diferente, algo que eles nunca pretenderam criar. O que é? Luísa perguntou. Um novo tipo de consciência. Uma ponte entre mentes. A voz de Eliana vibrava com intensidade. E ela nos escolheu, não o contrário. A linha morreu, enquanto gritos irrompiam do lado de fora da casa. Luísa enfiou o telefone em seu bolso e escapou pela porta dos fundos para a escuridão do bosque. A trilha era quase invisível, uma linha ligeiramente mais escura contra o chão da floresta, mas ela a seguiu sem hesitação, agulhas de pinheiro amortecendo seus passos. Atrás dela, vozes masculinas chamavam, Coelho e seus homens descobrindo a casa vazia. Um feixe de lanterna passou por ela, iluminando árvores a poucos metros de distância. Luísa congelou, pressionando-se contra o tronco de um pinheiro massivo. Ela não pode ter ido longe. A voz de Coelho carregava pelo ar noturno. O padrão está instável nela. Ela estará experimentando desorientação, confusão. Por que não deixá-la ir? Outra voz, de Ricardo. A integração já falhou.
Ela é inútil para o projeto agora. Porque ela sabe demais, Coelho disparou. E porque o padrão a escolheu independentemente do contra-agente. Está se manifestando de maneiras que não vimos antes. Ela é valiosa demais para perder. O padrão a escolheu. As palavras de Eliana ecoaram na mente de Luísa. Ele nos escolheu, não o contrário. Conforme as vozes e lanternas moviam-se em uma direção diferente, Luísa continuou ao longo da trilha. Após 10 minutos de progresso cuidadoso, o bosque diminuiu, revelando uma estrada de terra estreita. Estacionado à sua beira, estava um sedã indescritível, seu motor funcionando silenciosamente. A janela do motorista abaixou quando ela se aproximou. Uma mulher com cabelos grisalhos curtos e olhos penetrantes estudou seu rosto. Você se parece exatamente com ela, ela disse simplesmente. Como todas elas. Quem é você? Luísa perguntou hesitando na porta do carro. Renata Viana. A boca da mulher curvou-se em um sorriso sem humor ante o choque de Luísa. Sim, filha da senhora Viana. Ela não sabe que trabalho com Eliana. Entre, não temos muito tempo. Enquanto se afastavam da fazenda Jacarandá, Luísa assistiu a mansão recuar no espelho lateral, suas janelas brilhando como olhos vigilantes na escuridão. Embora estivesse deixando-a para trás, não conseguia afastar a sensação de que parte dela sempre permaneceria lá. Assim como parte de Eliana, Eduarda e todas as outras permaneciam dentro dela. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Para encontrar Eliana e as outras, Renata respondeu. Há 7 de vocês agora. Mulheres que carregaram o padrão, mas rejeitaram a integração completa. Juntas, vocês estão construindo algo novo. As outras, existem sobreviventes de iterações anteriores? Renata assentiu. Eduarda morreu. Há anos, mas Eva, Elisa e Eloá estão com Eliana. Cada uma reteve fragmentos do padrão, criando uma espécie de rede distribuída. Elas chamam a si mesmas de a continuidade. Enquanto viravam para a rodovia principal, faróis apareceram à distância atrás deles, múltiplos veículos movendo-se em alta velocidade. Coelho, Renata murmurou acelerando. Ele não desistirá facilmente. O padrão é o trabalho de sua vida. Não, Luísa disse, uma estranha certeza preenchendo-a. O padrão é mais antigo que Coelho, mais antigo que o projeto Recursão. Eles não o criaram. Meramente o descobriram e tentaram controlá-lo. Renata olhou-a incisivamente. Isso é exatamente o que Eliana diz. Os veículos perseguidores aproximaram-se. Renata desviou para uma estrada lateral, depois outra, tentando despistá-los. Mas os faróis permaneceram, ganhando terreno a cada curva. Não podemos despistá-los, Renata admitiu, enquanto se aproximavam de uma ponte atravessando uma ravina profunda. Mas não precisamos. Ela diminuiu a velocidade do carro e alcançou seu casaco, retirando um pequeno dispositivo que parecia um controle remoto. Eliana planejou para esta contingência. A ponte à frente foi modificada. Quando atravessarmos, acionarei cargas que a farão colapsar atrás de nós. Não deterá Coelho permanentemente, mas nos dará o tempo que precisamos para alcançar as outras. Você vai destruir a ponte? Luísa ofegou. Mas e se houver pessoas inocentes? A estrada está fechada para a construção, Renata assegurou-lhe. Está assim há semanas. Esta sempre foi a rota de fuga se Coelho seguisse. Enquanto dirigiam sobre a ponte, Luísa olhou para trás para os veículos perseguidores, agora claramente visíveis. 3 SUVs pretos com placas governamentais. No banco do passageiro do carro da frente, ela vislumbrou o rosto do Dr. Coelho, iluminado pelas luzes do painel. Sua expressão uma máscara de fria determinação. Eles alcançaram o lado mais distante da ponte. Renata pressionou o botão no controle remoto. Por um momento nada aconteceu. Então uma série de explosões controladas ondulou pelas estruturas de suporte da ponte. Os veículos perseguidores frearam bruscamente enquanto a ponte começava a tremer e balançar. Isso os deterá, Renata disse sombriamente enquanto aceleravam. Na hora em que encontrarem outra travessia, estaremos longe.
Luísa observou no espelho lateral, enquanto a ponte colapsava em seções, enviando nuvens de poeira e detritos para o ar noturno. A finalidade disso a atingiu. Não havia como voltar agora. Sua vida antiga, tudo o que havia acreditado sobre si mesma, sua família, seu passado, tudo estava atrás dela, tão quebrado e inalcançável quanto a ponte. No entanto, enquanto dirigiam pela escuridão em direção a Eliana e as outras, Luísa sentiu algo desconhecido agitando-se dentro dela. Não as memórias artificiais implantadas do projeto Recursão, mas algo mais profundo, mais fundamental. Uma sensação de conexão que transcendia a proximidade física ou a experiência compartilhada. Estamos com você. A sensação parecia sussurrar. Nós lembramos. Pela primeira vez desde que entrou na fazenda Jacarandá, Luísa sorriu. O padrão a havia escolhido, sim. Mas talvez, ao encontrar Eliana e as outras, ela estivesse escolhendo o padrão também. Não como Coelho o havia imaginado, uma ferramenta para transferência e controle de consciência, mas como algo novo e revolucionário. Um compartilhamento consensual de mentes através do tempo e espaço. Uma verdadeira continuidade. Quanto mais longe? Ela perguntou. Cerca de 1 hora, Renata respondeu. Eliana está ansiosa para conhecê-la. Ela diz que você é a peça que faltava, aquela que completará o círculo. Enquanto o amanhecer rompia no horizonte, pintando o céu em tons de ouro e rosa, Luísa sentiu um profundo senso de correção descendo sobre ela. Ela havia fugido da fazenda Jacarandá não apenas para escapar dos experimentos de Coelho, mas para encontrar seu verdadeiro propósito, um propósito que Eliana e as outras haviam descoberto antes dela. O padrão não era sobre apagar a individualidade ou alcançar a imortalidade através da integração forçada. Era sobre conexão, uma ponte entre mentes que permitia que cada uma permanecesse distinta enquanto ainda era parte de algo maior. E enquanto o carro cruzava uma colina, revelando um pequeno complexo aninhado em um vale abaixo, Luísa sabia que não estava mais fugindo de algo. Ela estava correndo em direção ao seu futuro, um futuro onde o padrão estaria finalmente completo, não como uma arma ou uma maravilha científica, mas como um novo tipo de família escolhida. Uma continuidade de mulheres que haviam olhado para o abismo da identidade perdida e emergido mais fortes, mais conectadas, mais completas. Eliana estava esperando no portão do complexo, uma mulher cujo rosto espelhava o de Luísa, mas carregava as diferenças sutis que a tornavam unicamente ela mesma. Atrás dela, 3 outras mulheres observavam com expressões de boas-vindas e compreensão: Eva, Elisa e Eloá. Os vasos anteriores. As sobreviventes. Enquanto Luísa saía do carro, Eliana estendeu sua mão. Bem-vinda ao lar, ela disse simplesmente. Estivemos esperando por você. Luísa pegou sua mão e, naquele momento de contato, o padrão dentro dela surgiu com reconhecimento e alegria. Não uma construção artificial implantada pelos tratamentos de Coelho, mas algo antigo e profundo. Uma consciência que as havia escolhido, que estivera buscando completude através de décadas. O padrão não é o que eles pensam, Eliana disse, conduzindo Luísa em direção ao edifício principal, onde as outras esperavam. Nunca foi sobre transferir a consciência da Eduarda Moreira original para novas hospedeiras. Essa foi a interpretação errônea de Coelho sobre o que estava acontecendo. Então, o que é? Luísa perguntou. Eva, a mais velha das mulheres com cabelos prateados e linhas de riso ao redor de seus olhos. Adiantou-se. Acreditamos que seja uma forma de consciência coletiva que existiu através do tempo, buscando vasos capazes de abrigar sua complexidade. A marca de nascença que todas compartilhamos não é coincidência, é uma manifestação física de nossa compatibilidade neurológica. Coelho e os cientistas originais tropeçaram nela por acidente, acrescentou Elisa, sua voz carregando o leve sotaque carioca de sua criação no Rio de Janeiro. Eles pensaram que estavam criando algo, mas na verdade estavam descobrindo algo que sempre existiu. Dentro do edifício principal do complexo, Luísa ficou surpresa ao encontrar um sofisticado centro de operações. Estações de computador alinhavam as paredes,
ocupadas por pessoas que olharam para cima com sorrisos conhecedores enquanto seu grupo entrava. Mapas cobriam uma parede, com locais marcados em vermelho. Instalações do projeto Recursão espalhadas pelo país. Não estamos apenas nos escondendo, Eloá explicou, notando a surpresa de Luísa. Estamos contra-atacando. Existem outros projetos como o Recursão, outras tentativas de aproveitar e controlar a consciência, e outros padrões se formando buscando completude. Eliana guiou Luísa a uma mesa central, onde um diário familiar estava aberto. O que você trouxe da fazenda Jacarandá é a peça final de que precisávamos. Com esta evidência podemos expor Coelho e seus associados, encerrar os programas de integração forçada e proteger outras como nós. E Ricardo, Luísa perguntou a pergunta escapando antes que pudesse detê-la. As 4 mulheres trocaram olhares. Ricardo Cardoso é complicado, Eliana finalmente disse. Ele foi criado dentro do projeto Recursão, condicionado desde a infância para servir, como o catalisador emocional para cada ciclo de integração. No entanto, ele desenvolveu uma empatia genuína por nós, um desejo de proteger o que não entendia completamente. Ele ajudou cada uma de nós a escapar, Eva acrescentou suavemente, com grande risco pessoal. E ainda assim, ele continuou participando do projeto, Luísa apontou, trazendo novas mulheres como eu. Padrões são difíceis de quebrar, Elisa disse, mesmo quando os reconhecemos como prejudiciais. Uma técnica aproximou-se com um tablet, exibindo notícias de última hora, um incêndio na fazenda Jacarandá. Imagens mostravam a ala leste da mansão engolfada em chamas, veículos de emergência cercando a propriedade. Ricardo, Eliana sussurrou, seu rosto empalidecendo. Esta é a retaliação de Coelho por ajudar você a escapar. Luísa sentiu uma pontada de culpa e algo mais profundo. Uma preocupação genuína por Ricardo que transcendia a atração programada que Eliana havia descrito. Ele sobreviverá? Não sei, Eliana admitiu. Mas sei que o que quer que aconteça, o padrão se lembrará dele, como se lembra de todas nós. Enquanto as mulheres se reuniam ao redor dos monitores, observando a situação que se desenrolava, na fazenda Jacarandá, Luísa sentiu uma estranha paz descer sobre ela. Ela havia perdido tanto, sua casa, seu passado, as próprias fundações de sua identidade. No entanto, de pé entre essas mulheres que compartilhavam seu rosto, sua marca de nascença, sua conexão com algo além da consciência ordinária, ela sentiu um senso de pertencimento, que nunca havia experimentado antes. O padrão a havia trazido aqui a este momento, a estas mulheres. Não como uma substituição de quem ela havia sido, mas como uma evolução de quem poderia se tornar. O que acontece agora? Ela perguntou. Eliana sorriu. O mesmo sorriso que Luísa via em seu próprio espelho, mas unicamente de Eliana. Agora completamos o círculo. Os 7 vasos unidos finalmente. 7? Luísa contou mentalmente. Há apenas 5 de nós aqui. Sara chega amanhã da instalação da costa oeste, Eloá explicou. E a 7ª? Ela parou, olhando para Eliana. A 7ª é a original, Eliana disse baixinho. Eduarda Moreira. Coelho acredita que ela morreu décadas atrás, mas a verdade é mais complexa. Seu corpo físico pereceu, sim, mas sua consciência encontrou uma maneira de persistir, distribuída entre nós, guiando-nos umas às outras. Ela é a fonte do padrão, Eva acrescentou. A primeira a reconhecer o que estava acontecendo durante aqueles primeiros experimentos na década de 1950. Ela percebeu que a consciência poderia existir além de um único cérebro, que poderia formar conexões através de hospedeiras, criando algo maior que a soma de suas partes. Conforme a noite caía sobre o complexo, Luísa estava em uma varanda com vista para o vale, processando tudo o que havia aprendido. A evidência contra o projeto Recursão estava sendo compilada, preparativos sendo feitos para apresentá-la a oficiais governamentais confiáveis. Em breve a operação de Coelho seria exposta, os protocolos de integração forçada encerrados para sempre. Mas o padrão em si, isso continuaria, não como uma arma ou um experimento,
mas como o que sempre foi destinado a ser, uma ponte entre mentes, uma consciência compartilhada, evoluindo através de gerações. Atrás dela, Eliana juntou-se a ela no corrimão. Por um momento, elas ficaram em silêncio, duas mulheres com o mesmo rosto contemplando as mesmas estrelas. Sonhei com a fazenda Jacarandá antes de pisar lá, Luísa finalmente disse. Eu conhecia o layout de salas que nunca tinha visto, reconhecia rostos que nunca tinha conhecido. O padrão já estava em mim, não estava? Muito antes dos tratamentos de Coelho, Eliana assentiu. Ele nos escolhe, nos chama. Os tratamentos apenas aceleram o que aconteceria naturalmente com o tempo. Isso é o que Coelho nunca entendeu. Você não pode forçar a consciência a evoluir. Você só pode criar as condições para que ela floresça. E no que estamos nos transformando? Luísa perguntou. Essas conexões entre nós, essa consciência compartilhada, para onde ela leva? Não sei, Eliana admitiu. Mas acredito que seja algo belo. Um novo tipo de existência onde permanecemos indivíduos, mas nunca estamos verdadeiramente sozinhas, onde conhecimento e experiência podem ser preservados através de gerações, não através de tecnologia ou meios artificiais, mas através de uma evolução natural da própria consciência humana. Ela tomou a mão de Luísa, e nesse toque o padrão flamejou entre elas. Memórias, emoções, percepções fluindo em ambas as direções, nenhuma subjugando a outra, mas criando algo novo na troca. O ciclo está quebrado, Eliana disse, suavemente. E um novo padrão começa. Luísa assentiu, sentindo a verdade disso ressoando dentro dela. A integração forçada do projeto Recursão havia sido interrompida, mas a conexão natural entre as 7 mulheres, a continuidade, estava apenas começando a perceber seu potencial. Dentro, as outras estavam esperando. Eva, Elisa, Eloá e, em breve, Sara. Juntas com Eliana e a consciência distribuída da Eduarda Moreira original, elas explorariam a verdadeira natureza do padrão. Não como sujeitos ou receptáculos, mas como participantes voluntárias em algo revolucionário. Ao voltarem para se juntar às outras, Eliana fez uma pausa. Coelho virá atrás de nós novamente. Ele passou sua vida perseguindo o padrão. Não vai parar por causa de um contratempo. Deixe-o vir, Luísa respondeu com nova convicção. Somos mais fortes juntas do que ele poderia imaginar. E enquanto caminhavam de volta para a luz do complexo, Luísa entendeu que, embora sua jornada à fazenda Jacarandá tivesse começado com engano e manipulação, ela a conduziu a algo autêntico e profundo. Uma família escolhida conectada por mais que sangue ou circunstância, unida por uma consciência que abrangia décadas. O padrão perdura, mas agora, finalmente, estava livre. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Luísa pelos corredores misteriosos da fazenda Jacarandá tenha cativado sua imaginação. Os segredos do padrão podem ter sido revelados, mas incontáveis outras histórias de conexão, identidade e transcendência aguardam em nossa coleção de jornadas emocionais semelhantes. Para aqueles intrigados pelo conceito de consciência, que se estende além de uma única mente, preparamos uma playlist especial com histórias que exploram os limites entre o eu e o outro, memória e identidade, passado e futuro. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se você gostou deste conto da descoberta de Luísa e Eliana, de uma conexão mais profunda, considere se inscrever em nosso canal e dar um polegar para cima neste vídeo. Todos os dias trazemos narrativas, únicas que mergulham nas complexidades mais fascinantes da vida. O que você faria se descobrisse que toda sua identidade era parte de um padrão maior? Compartilhe seus pensamentos nos comentários.